Boa noite a todos. Em nome de Jesus, estamos mais uma vez reunidos, caminhando para Jesus, para uma noite de estudos doutrinários, contando sempre com a espiritualidade amiga, que nos auxilia nesse trabalho edificante para todos nós, encarnados e desencarnados. Hoje nós teremos a nossa irmã Kátia Gomes, que trabalha na Federação Espírita de Pernambuco, palestrante, que vai nos brindar com o tema que a vossa mão esquerda não veja o que a direita dá. Esta é a 63ª palestra online que nós realizamos. Vamos elevar nosso pensamento ao Criador, pedindo luz, bênçãos e harmonia nos trabalhos a serem desenvolvidos. E eu peço ao meu irmão Douglas para que faça a prece inicial. Senhor Deus, querido Pai amado, Jesus, querido mestre e irmão, espiritualidade amiga da casa, nossos guias e protetores espirituais, aqui estamos reunidos virtualmente para estudarmos os ensinamentos do nosso querido mestre Jesus. E a nossa irmã Kátia irá trazer nessa palestra da noite de hoje. Que possamos, portanto, aproveitar ao máximo o conhecimento que a nossa irmã irá passar e que a espiritualidade nos dê o discernimento para compreender e aproveitarmos ao máximo esses ensinamentos. Que a luz amorosa do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Boa noite a todos. E assim, após essa prece inicial, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Kátia, para que ela profira a sua palestra. Muita luz. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade, gratidão pela casa, gratidão pelo convite. Estamos num momento diferente, onde fazemos as nossas palestras online e também já estão algumas casas retornando presencial, mas no modo bem reduzido. E, de fato, estamos passando por essa proposta de vida e é com esses ensinamentos em que estamos vivendo nesse momento que eu trago a reflexão da mão, esquerda, da mão direita, quando dá, sem que a esquerda veja. E aí fazer o bem sem ostentação. Eu gosto muito de trazer algumas reflexões, e essas reflexões, elas são, de fato, para mim, em primeiro lugar, e depois a gente compartilha para com todos. Quantos de nós, fizemos, de fato, o bem nessa pandemia sem ostentação? Quantos de nós fizemos o bem dentro da nossa casa, com os nossos familiares? Ainda estamos nesse processo, ainda estamos decorrendo dessa caminhada, ainda estamos nessa jornada e não sabemos quando isso vai acabar, não sabemos como tudo isso vai terminar, e eu digo sempre que não foi por falta de aviso. A espiritualidade amiga nos avisou muitas vezes ao longo dos seus 50 anos, e vem nos trazendo, vem nos mostrando, vem nos dizendo de fato que faltou só dizer o que é que você precisa fazer, o que é que eu preciso fazer. E como eles não tolhem nosso livre-arbítrio, nós temos que ter o discernimento, de buscar a prática do bem, a ajuda ao próximo. E o mais próximo de todo próximo sou eu mesma de mim. Como foi que eu fiz nessa pandemia? O que é que eu fiz
comigo nesse momento. Eu fiquei em balbúrdia, eu fiquei em desespero, eu fiz milhares e milhares e milhares de lives, eu não aquietei a mente, eu não parei um minuto para refletir sobre esse momento de reflexão que Jesus nos coloca há mais de 2000 anos atrás, pedindo que nós nos conheçamos internamente. E aí, é só para a gente fazer uma reflexão, é só para a gente trazer isso ao nosso dia a dia. Como é que foi esses 7 meses para cada um de nós? Como é que ainda está sendo? Ao acordar às 5 da manhã, continuou-se fazendo esse trabalho de acordar às 5 da manhã, 5h30? Ou foi entrando no processo de eu não tenho nada o que fazer, eu vou dormir, meu corpo pede cama? É justo, até porque nós estamos num momento muito diferente, onde nunca imaginamos que iríamos passar por isso. Imaginávamos qualquer coisa, imaginávamos uma bomba nuclear, imaginávamos coisa muito pior, mas nunca um vírus que iria nos colocar dentro de casa e amordaçados com uma máscara, quando vamos sair para fazer qualquer coisa. Então, quantos de nós parou para fazer essa autoanálise? Essa autoanálise, ela está em toda a obra, principalmente na codificação espírita. Ela está no Evangelho de Jesus. Ela está exatamente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Infortúnios ocultos, óbolo da viúva, e aí ele vem trazendo. Fazer o bem sem ostentação. Quantos irmãos nossos espíritas não entraram em Visalinho, porque não tinham uma casa espírita para frequentar? Porque estavam acostumados a fazer o quê? A caridade? Isso não é a caridade, de fato. A verdadeira caridade, ela não se mostra, não se divulga. A gente está ainda no estágio da solidariedade. Estamos ainda no estágio de nos conhecer solidarizando. Estamos nos solidarizando. Somos solidários uns aos outros. Imaginemos se fôssemos todos solidários. Nosso planeta não estava como está. Um vírus nos deixando de cabelos brancos mais ainda, muito mais desesperados e angustiados. E aí a gente traz o que Kardec sempre está dentro da codificação. Nós somos espíritos imortais. Nós não morremos, é só o corpo material. E agora é a prova dos 9 fora para os espíritas de fato. Os espíritas que se dizem espíritas, como eu. Agora é a hora de olhar-se para dentro e ver se realmente acredita na reencarnação. Se crê de fato que a reencarnação existe. Porque a gente ouve falar, a gente escuta nas reuniões mediúnicas, mas quem não tem olhos de ver, não vê. E quem não tem ouvidos de ouvir, não ouve. A mediunidade dos últimos tempos, a mediunidade futurista, é a inspiração. A mediunidade que vai permear todo o ser humano é a intuitiva, é a inspirativa. Vai se diluindo aos poucos as mediunidades mais ostensivas, no sentido de ostensividade de visões, porque nas mesas girantes, quando foi o momento de aparecer a doutrina espírita, era importante, era necessário ter tudo o que aconteceu, né, na época, na França, em Lyon, com Allan Kardec, e apareceu em vários outros lugares, em várias outras cidades e países da Europa, na Itália e etc. e tal. Quando veio tudo isso, foi o momento do iluminismo. Olha aí, nós iluminando, como diz a história. Os espíritos trazendo para a gente uma iluminação. Não é? É preciso a gente entender que
que fazer o bem sem ostentação não é o fato de estar no sinal a alguém e eu dar uma moeda. Não é esse o bem que Jesus queria e quer que nós façamos. O bem que ele quer que nós façamos é o bem conosco. Não é aquele bem egoísta, egocentrista que olha para o próprio umbigo. É aquele bem que eu cuido da minha mente. Se eu não estiver ligada mentalmente com a espiritualidade amiga, eu vou surtar. Eu vou atrair obsessores, porque sou eu que estou convidando os obsessores. Sou eu que, com os meus pensamentos em desalinho, com pânico, com medo, com sentimento de culpa, achando que vou morrer, porque o vírus vai entrar, porque vai acontecer. E todos nós ficamos assim no início. Foi muito difícil para todos nós. Não tem sido fácil ainda. E aí estamos ainda no processo. Como todo processo, ele é lento, ele é uma coisa que vai sendo muito sutil. Então, todo o processo, ele se dá. O processo de Jesus trazer o Evangelho foram 3 anos. Foram 36 meses. Né? Segundo os historiadores, porque de fato a gente não tem uma convicção de que só foram 3 anos. Provavelmente ele pregou o evangelho dele desde de menino, com 12 anos de idade, e a coisa já vinha acontecendo. Mas para que ele realmente aparecesse foi aos 30 anos, até os 33, segundo novamente os historiadores. Então esse bem que a gente precisa fazer primeiro é conosco. Nunca houve tanto desespero como nos últimos momentos, nos últimos 7 meses. Que bem eu estou fazendo comigo quando eu não me acolho com a minha dor e com o meu sofrimento. Quando eu acho que eu estou muito bem, que eu não preciso de nenhuma pessoa, nenhum profissional de saúde mental e não preciso de nenhum tratamento na casa espírita. Quantos de nós ainda estamos nessa ideia? Nós temos uma série psicológica de 16 volumes, eu nem vou falar dos que tem, dos outros. Nós temos uma série de livros que Chico Xavier nos trouxe, né? De Emmanuel. Só a série Fonte Viva é riquíssima. O livro Pensamento e Vida é o início de toda a nossa jornada. E nós não compreendemos ele, que é bem fininho, a gente lê e não entende nada. Então, se eu não entendo nada de uma leitura, imagine se eu entendo alguma coisa de alguém. Como vou fazer o bem a alguém se eu não estou fazendo a mim? Porque se de fato eu não estou me procurando, me acolhendo as minhas sombras, porque quando a gente diz assim, faça as pazes com as suas sombras, nós precisamos amar as nossas dores, os nossos conflitos, não nos castigar tanto. Então, fazer o bem sem ostentação começa por aí. E quando eu consigo atingir o meu objetivo, todo o meu entorno, ele fica diferente. Toda a minha caminhada, que seja familiar, que seja profissional, porque a espiritual é ela que muda toda a energia que está envolvendo o meu campo vibracional, que é a mente, o nosso campo vibracional, que é a mente. Sem a mente em equilíbrio, não podemos de forma alguma sintonizar. Os amigos espirituais estão aí, ó, fazendo, acontecendo, e a gente não consegue sintonizar, porque a mente está em desalinho, está completamente desajustada. E nessa pandemia, muitos espíritos do bem, os bons espíritos, benfeitores espirituais, eles fizeram um trabalho hercúleo para nos acolher, porque eles sabiam que nós falávamos só da boca para fora, que nós fazíamos a caridade,
que a gente ainda nem sabe o que é caridade. Caridade sabe essa mulher que fez, no ano de 1883, quando ela nasceu. Quem é ela? Né? Uma mulher de ar distinto? Está no Evangelho. Mas esta mulher, ela nasceu no ano de 1883, certo? Na divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Se ergue a Serra da Bocaiana, cortando a serra, o caminho do ouro penetrava a chamada Boca do Sertão. Quem é esta mulher? O lugar era parada obrigatória para descanso e abastecimento das tropas paulistas que desciam para Paraty, no Rio de Janeiro, e aquelas que seguiam para Minas Gerais. Quem é essa mulher que vai chegar no ano de 1883? Viagem de penosa travessia, terrenos escorregadios no meio da Mata Atlântica, serpentes, assaltos e emboscadas. Na Boca do Sertão, caminho do ouro também, passava por dentro do ajuntamento urbano de Campos Novos do Cunha, uma cidade onde ela nasceu. Campos Novos do Cunha. Lugar com pouco mais de 1000 almas encarnadas. Ali, em 27 de junho de 1883, nasceu Benedita Fernandes, a filha de escravos. Infância pobre e difícil. Em data ignorada, vitimada por grande perturbação. Quando ela cresce, ela deixou o povoado de Campos da Cunha e saiu sem lenço nem documento. Aquela jovem colocou os pés nas estradas do mundo. Ela já estava com mais ou menos seus 18 anos. E desligada da família, ela aparece por volta de 1903, na cidade de Penápolis, noroeste do estado de São Paulo. Completamente obsidiada, Benedita é uma jovem maltrapilha, a falar coisas que ninguém entende, constrangendo as pessoas. Era uma louca de dar muito trabalho para a polícia. Moradora das ruas e dormindo ao relento, aquela negra de voz rouca chamou a atenção de Padial. Quem é Padial? É um espanhol de pouca prosa. Homem bondoso, ele era o carcereiro da cidade local. Por falta de manicômio, Benedita Fernandes foi logo recolhida por Padial. Debaixo de sua proteção, ele a aconchegou, acolheu a jovem sem documento, passou a tomar as refeições diárias e passou as noites numa das celas da cadeia. Era ali que ela morava, de agora em diante. Porque não tinha manicômio na cidade, era a cadeia que a agregava. Atendida por João Marchesi, que é um italiano que se dedicava ao espiritismo em Penápolis, em Penápolis e na região. Ele se dedicava ao espiritismo, ele era o difundidor, o que levava, né, a proposta, o Divaldo de hoje, um Chico Xavier da época, levava aquela proposta do espiritismo à nossa proposta, né, difundia a nossa proposta. E aí constatou-se a situação delicada dela. Levada aos tratamentos da casa espírita, Benedita foi retomando a lucidez. Quando ela era tida por louca, não tinha mais jeito, 2 irmãos se compadecem e usa da caridade, faz o bem sem ostentação. Há uma mulher negra, filha de escravos e ainda louca. Imaginemos
no ano de 1883, quando ela nasceu. Passados-se 20 anos, por volta de 1903, é quando Benedita, né? Aí, voltando, Benedita foi retomando a lucidez. Um processo de mais ou menos uns 2 anos, ela foi retomando a lucidez, com muitos tratamentos de aplicação de passe, de doutrinação, de evangelho. Isso, ela saía da cela, alimentava-se e voltava. E aí, certo dia, porém, a louca de Penápolis recebe dos bons espíritos o chamamento libertador. Ela tinha mais ou menos uns 20 anos, 23 anos. Benedita, diz o espírito, se você prometer se consagrar inteiramente aos enfermos e pobres, você sairá daqui curada. Tudo é o amor que cura, não é verdade? E foram mais de 40 anos em dedicação total ao amor, e ao amor aos doentes mentais, e todos os outros irmãos que viviam entregue à sorte. As crianças que não tinham família, que viviam ao Deus dará. Ela começou a trazer para o movimento dela, porque já foi crescendo, a coisa já foi melhorando, ela já não era mais obsidiada, ela já tinha lucidez, ela já começou a trazer o trabalho, né, de montar casas de madeira. Que madeira, né, talvez naquela época fosse madeira, não sei, mas essas casas que a gente vê nas palafitas, aquele estilo de casa, ainda que tem na Brasília Teimosa, ainda que tem na comunidade do Bode, né? Ainda tem algumas comunidades que tem. E aí ela levantou várias casas. Uma dessas casas ela colocou os doentes mentais e que ela morava nessa casa. E quando eles começavam a surtar e queriam agressivar-se para o lado dela, ela só o acariciava, colocava ele no colo e fazia o carinho. Ali, ela aplicava passe e fazia a oração. E muitos deles recuperaram-se. E muitos deles e delas foram trabalhadores com ela e são até hoje do movimento espírita que se dedicam, porque Benedita Fernandes, ela desencarnou no ano de 1947, vitimada de um infarto, né? Colapso é infarto, né? Vitimada de um infarto, e estava ela trabalhando no centro espírita que ela havia fundado. Então, hoje, ela como espírito, ela está entre nós. Ela não só leva a mensagem para Araçatuba, ela não só leva a mensagem para Penápolis, para São Paulo, ela leva para todo o Brasil e fora do Brasil. Uma das histórias mais lindas que eu já ouvi, inclusive me emocionei muito. E essa história me chegou hoje aos ouvidos e me foi solicitado que eu trouxesse aqui para todos nós. E é uma história que é uma história de vida nossa, né? Quem somos nós? Esta mulher tirou muitas criaturas da miséria mental. Ela era uma delas. Acreditou de fato que haveria uma mudança, porque não só os dois iriam fazer o milagre, que a gente sabe que milagre não existe, não só os dois iriam fazer com que ela recobrasse a sua lucidez, mas se ela não quisesse, ela não conseguiria. Quando ela, inconscientemente, pelos espíritos que a obsidiava, ela conseguiu mudar a vibração. Quando ela conseguiu mudar a vibração com os passes, acredito eu, muitos dispersivos,
para poder, foram quase 2 ou 3 anos de passes dispersivos, né? E também reposição, mas como ela tinha uma mediunidade tão ostensiva. E aí a gente para pensar, e hoje nessa pandemia? Quantos que nós conhecemos que estão aflorando a mediunidade e estão em desalinho? E cabe a nós estendermos a mão direita, essa mão direita, sem que a esquerda veja. E como é que vamos fazer isso? Não é? As casas estão fechadas. Nós fazemos de várias formas. Jesus disse que aonde tiver o teu coração lá, tu estarás. Nosso coração é o cérebro, é a mente, é o pensamento. Então, aonde eu estiver pensando, lá eu estarei. Então, não é entrar na sintonia, mas é elevar o padrão vibratório através da oração e através da fé. Com a fé e com a oração, nós conseguimos mudar os nossos padrões. Eu digo isso porque também sou vítima de muitos ataques, que é natural, porque somos seres humanos imperfeitos. Estamos numa jornada. Se essa é a melhor existência da gente, quem dirá como eu era antes? Então, imaginemos nós fazendo bem sem ostentação. Quando nós entendermos o que é caridade, de fato nós vamos fazer o bem. E aí a gente traz também uma outra história, que é uma história vivenciada por mim nesse momento, aonde nós fazemos parte de um projeto, que esse projeto ele é acolhido pela Federação Espírita Pernambucana e a Federação Espírita Brasileira, aonde este projeto nasceu em Recife, em Pernambuco, e nós nunca escutamos tantas pessoas e tantos espíritas adoecidos da mente. A mente é a alma, é o espírito. É um projeto que nós trouxemos, né, que estamos aqui fazendo parte, tanto online quanto presencial. Esse projeto, ele vem com o benfeitor desse projeto é Maria de Nazaré. Eu não sou a fundadora, eu sou apenas uma escutadora. E o projeto, ele é um projeto que a gente faz, a gente vai às ruas, no Recife, escutar os nossos irmãos, que me surpreende cada vez que eu me sento e escuto eles. Porque são histórias de vida que você fica atônito e você para e diz, meu Deus, eu não tenho problemas, eu não tenho nada. Quando vê criaturas que estão nas ruas perambulando, que tem moradia, tem onde morar, tem o que comer, mas não tem o mental equilibrado. Precisa esvaziar para receber a mensagem que Dona Benedita Fernanda recebeu, que é a mensagem que os espíritos, que são os nossos irmãos, que são os nossos amigos espirituais, que nós reencarnamos e eles estão conosco desde o dia que colocamos o pé no planeta Terra. A programação anterior, ele está junto, ou ela, nossa mentora, nosso mentor, nosso guia espiritual, nosso anjo guardião, sim, como queiram entender. Então, nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ter essa compreensão. E aí, a gente entra agora na verdadeira lição, que é a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E que eu já estou aqui conversando com vocês os itens 1, 2 e 3. Mas eu gosto de ler também na íntegra para que as pessoas possam absorver. E aí, em Mateus,
ele diz o seguinte, no Novo Testamento, que foi a tradução de Haroldo Dutra Dias, ele diz o seguinte, acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Isso a gente escuta quase que todo dia dentro da casa espírita. E, infelizmente, a gente não absolve, a gente não pratica. A gente escuta, e só escuta, a gente não pratica. E quando a gente começa a praticar, a gente começa a entender um pouco a nossa vida de desespero, de desesperança, de angústia, de sofrimento, ela começa a ficar mais tranquila, mais leve. Se o outro me tirava, né, do sério, não, eu mesma que me tiro do sério, porque eu permito que o outro me faça mal, coloque seus lixos dentro de mim. Isso é falta de caridade? Se eu disser que não quero o lixo do outro, não. Eu estou simplesmente compreendendo o Evangelho de Jesus. Quando ele diz, através aqui de Mateus, que, portanto, quando deres dádiva, dádiva é a esmola, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. E aí, amém, eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Quantos a gente vê na cidade do Recife inteira, quem não mora em Recife, que está acompanhando, na sua cidade, pessoas que estão na rua, que ao se aproximar do carro a gente já sobe o vidro, já fica com medo apreensivo. A gente esquece que a reencarnação é uma lei de causa e efeito. A gente esquece que hoje estamos nessa condição, amanhã podemos estar na condição do irmão. Como também podemos estar na condição do outro irmão que contrata. E numa dessas escutas, eu trago aqui um relato muito interessante, que um irmão sentou na cadeira que eu estava, né, fazendo a escuta no centro da cidade, no dia 13 de setembro. Nós voltamos para a cidade para fazer as escutas ao vivo, dia 13 de setembro, agora de 2020. E o irmão, ele se aproximou, tínhamos mais ou menos 8 escutadores, e aí meu coração sentiu que ele vinha para a minha direção. E aí eu fiquei sentada, aguardando. Um colega nosso retirou o banquinho e ele se posicionou com sua cadeira. E aí ele estava na cadeira de rodas, e naquele momento eu pensei, estou aqui para te escutar. Quando eu pensei, ele olhou para mim e disse, eu estou aqui para falar. Então veja que não era necessário nem abrir a boca, porque o pensamento já foi e ele já captou. Mas o irmão, de uma alegria, de uma felicidade, um irmão que estava naquela condição, aos 49 anos de idade, que nasceu sem estar daquela forma e foi ficando ao longo do tempo. Um profissional na área de educação, funcionário público da Secretaria de Educação, de um staff para ele legal, numa condição de vida totalmente diferente. Quer dizer, ele é o único da família que tem essa estrutura. Os outros irmãos que também são cadeirantes são revoltados, e ele não é. E ele agrega todos os outros. Veja que lição. Quando terminamos, a nossa coordenadora chegou para mim e disse, o que é que você achou? Eu disse, ele foi que me escutou, não eu a ele. O que ele falou para mim me serviu e me serve para o resto da vida.
Então, a gente precisa ter essa consciência de fato, né? De estarmos no lugar do outro. A gente chama hoje de empatia. A empatia está na moda. Mas Jesus já trouxe, há 2000 anos atrás, a compaixão, a misericórdia. Então, a gente precisa entender, a gente precisa compreender que tudo está dentro de cada um de nós. E quando Mateus traz essa lição, ele também traz, né, para nós uma outra lição, que é a do capítulo 6, versículo 3. E ele diz o seguinte: Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. E a gente pensa que é só a mão, né? A mão é o que a gente acha. O que é a mão quando Jesus falou? A mão, elas são o ato, né, de união. É difícil eu ter duas mãos e uma não se entrelaçar na outra. Elas são tão íntimas. Elas são tão, né, são tão cúmplices. Mas Jesus disse que a mão direita dê sem que a esquerda veja. E aí Jesus, quando fala isso, ele diz para nós que nós sejamos essa direita, que a esquerda, tá? É a do ego, a do orgulho, é a dos falsos, é a dos hipócritas. Não é a mão. Ele se refere porque a época era necessário. Porque sempre ele se referia ao olho esquerdo, aquele olho que vier seja motivo de escândalo, que seja retirado. Então, quando a gente precisa compreender o Evangelho, a gente precisa compreender o Evangelho no Espírito. Tem que extrair o Espírito da letra, do que está escrito. É o que Haroldo Dutra, que Saulo, que seu César Perry, ou Perry, como queiram chamar, que eles sempre nos trouxeram. E aí, no Evangelho dos Humildes, ele nos traz a seguinte reflexão. Jesus aqui está nos recomendando que façamos o bem, movidos pelo sentimento da humildade. E a gente sabe o que é humildade? De fato. Porque a gente ainda precisa entender o que é solidariedade. Então, se eu ainda não sei o que é caridade, se eu ainda não sei fazer o bem sem alarde, porque na hora que eu faço o bem, eu coloco nas redes sociais, eu publico, eu mostro, eu divulgo, eu falo, eu ainda não entendi. E eu não tenho como ser humilde, né? Então, a gente precisa compreender. Agora, já estamos a caminho. Isso é uma grande coisa, já estamos a caminho. Já começamos a nos desprender dos nossos conflitos existenciais. Já começamos a fazer as pazes com as nossas sombras. Não devemos nunca perder a nossa confiança em Deus, em Jesus, em Maria e em nós. E nos nossos amigos e no nosso amigo benfeitor espiritual que está ao nosso lado. Mas a confiança em nós, ela tem que ser primordial. Porque sem confiarmos em si, não podemos confiar no outro. Eu não posso fazer o bem com a direita se eu não consigo fazer as pazes com a minha esquerda. Nós somos seres duais. Nós somos seres que dentro de nós tem luz e sombras. Temos o ego e o self. É quando a gente começa a trabalhar essas questões, e o ego nada mais é do que tudo que é material, tudo que é terreno. E o self é tudo que é espiritual. Tudo que vem espiritual é o self. E aí nós podemos compreender
que depende tudo e exclusivamente de mim. Só depende de mim a minha evolução. Só depende de mim o bem que faço sem ostentação. Quando vou fazer a entrega da sopa, eu estou na sopa. Quando eu fazia o trabalho da sopa na federação, sinceramente, é de minha natureza. Eu ficava, aqui eu vou falar para vocês, né? Mas infelizmente a gente tem que dar o exemplo. Assim, tem que falar para poder a pessoa entender. Eu e uma única colega, porque ninguém nunca quis o trabalho que a gente faz, que a gente fazia, que eu fazia, porque ela ainda continua. Por conta do horário, eu não podia continuar fazendo. Foram 3 anos. Ninguém queria, mas na parte da distribuição da sopa, da entrega, tinha mais ou menos 20, 30, 40 colegas entregando. Que nem dava conta, que nem era preciso tanta gente. Mas por quê? Porque estava sendo visto pelos dirigentes da casa. Muitas vezes eu fui convidada, mas é tão interessante que a espiritualidade sempre acontecia alguma coisa para mim não ir à tarde. Eu nunca conseguia ir. Porque o meu lugar, por eu ser um ser muito orgulhoso, o meu lugar é na cozinha, nos bastidores. Veja como os espíritos nos conhecem. Ele sabe exatamente quem somos, ele sabe exatamente de onde viemos e para onde vamos. Eles sabem exatamente a nossa queda, eles sabem exatamente o que de fato nós precisamos ser. Então imagine se eu fosse ali para frente, mas ia ser queda, como diz o Matuto, e coice adoidado. Porque orgulhosa, né? Não ia ter condições de não ser. Então, nesse momento, nós estamos entendendo que o Evangelho dos Humildes, ele nos traz a seguinte reflexão. Quando deres dádiva, aqui novamente. Não é esse não, é o outro. Aqui. E aí, no Evangelho dos Humildes, ele traz o seguinte, eu até acabei de me perder, desculpa. Achei. E aqui no Evangelho dos Humildes, ele diz a seguinte parte. Achei, ai meu Deus. Quando deres dádivas, novamente, esmolas, ou praticares qualquer ato bom para com teu próximo, que não seja o sentimento do orgulho que te mova, mas sim que sejas movido pelo sentimento da humildade e da fraternidade. Como é que a gente vai saber que naquele momento que eu estou entregando a cesta, que eu estou fazendo o meu trabalho social dentro da casa espírita, fora, no meu trabalho, na rua, por onde eu passar, como é que eu vou saber se eu não estou fazendo aquilo para receber, né? Para receber o obrigado, para receber alguma coisa do outro que está que eu estou falando, que eu estou entregando, seja o que for. Quando eu de fato me conheço. Quando eu me conheço, eu consigo distinguir se é uma pegadinha ou se de fato é uma coisa séria. Porque como é que a gente sabe o que é que os espíritos nos intuem? Porque intuição pode ser tanto ela benéfica quanto maléfica. Inspiração é só benéfica. Só vem dos bons amigos espirituais. Como é que eu vou saber se eu estou ali naquele trabalho por ostentação? Ou se eu estou naquele trabalho para me elevar espiritualmente? É uma coisa muito séria dentro das casas espíritas, dentro das casas religiosas, mas não vem ao caso, vem a gente como espírita, essa ideia de trabalhar desgovernadamente, de fazer muito, de fazer e acontecer, mas isso é fuga.
Porque na hora que eu faço muito, eu não faço nada. Porque se dentro de casa, quando eu chego, eu não tenho a menor paciência, porque de fato a paciência não é para ter, é para ser. Eu tenho que ser paciente. A palavra paciente já está dizendo. Eu sendo paciente, quem é o meu médico? É Jesus. Porque na hora que eu paro para fazer minha meditação, mas meditação não é coisa de espírita. Quem disse? Porque Jesus simplesmente disse: aquietai-vos a vossa mente. Quando Jesus se recolhia para conversar com Deus, imagine, se ele, que é ele, se recolhia, imagine eu, com a cabeça a 1000 por hora, milhões de informações, como é que eu vou receber a mensagem do amigo espiritual? E aí eu chego numa reunião mediúnica completamente desalinhada, desestruturada, desequilibrada. E aí eu não consigo entrar na corrente de vibração da reunião mediúnica. E aí eu vou fazer o quê? Eu fico de fora. Eu estou sentada só de figuração, atrapalhando quem lá fora deveria entrar para fazer o trabalho dignamente. Quando também eu estou na câmara do passe para aplicar o passe, eu estou ali só mecanicamente fazendo o meu trabalho. Eu estou ali isolada pelos espíritos trabalhadores. Porque eu chego completamente esbaforida, desorientada, desequilibrada. Eu estou precisando de passe, não aplicar passe. Então, nunca foi tão oportuno a oportunidade do Covid para todos nós. É terrível a gente até aceitar, mas é muito melhor porque dói menos. E a gente compreender que nesse momento que passamos, porque agora já está aliviando, né, as coisas estão mais tranquilas, precisamos continuar com os cuidados. E muito ainda, porque agora são crianças que pegam, idosos, né? E pessoas com comorbidade, pessoas que têm deficiências, que têm problemas de enfisema pulmonar, e etc. e tal, pessoas cardiopatas, né? Como o doutor Luiz está aí também, que é médico. Então, assim, não é fácil. Precisávamos passar por essa etapa? Precisávamos. Mas será que aprendemos alguma coisa? Será que sabemos, de fato, né? Como diz aqui o Evangelho dos Humildes, né? Termos o sentimento da humildade e da fraternidade? Não é verdade? Será que a nossa irmã Benedita Fernandes fez a caridade ostentando? Eu fui olhar ali a hora. A caridade ostentando? Claro que não. Se vocês puderem, entre no YouTube e coloquem caso ou história de Benedita Fernandes. Gente, cada coisa linda. A gente se emociona. Porque é um espírito que ele está conosco. Basta a gente sintonizar. E no mundo espiritual não só tem ela não, tem milhares que estão aguardando a nossa sintonia. É buscar a sintonia mental, fazer um feixe de varas e a gente ter os benefícios. Porque nosso amigo espiritual, ele já cansa de tanto nos orientar e a gente não escuta. E continuando ainda com o Evangelho dos Humildes, que diz o seguinte: que se levante sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Levantar o outro sem exageros, né? Sem alarde. Levanta como o bom samaritano, agora deu um branco, o homem que caiu, que estava, né, no chão, e passaram-se vários. E o samaritano é isso, né? Ele colocou o homem, levou para a estalagem, que naquela época era estalagem. Tem que buscar aqui no HD, viu? Por isso que dá de vez em quando o tilt. Botou na estalagem,
deu a ele, disse ao homem da estalagem que era tanto que ele tinha e que o que ele precisasse ele poderia fazer, que depois ele retornaria. Isso é o bem, né? O bem sem ostentação. E aí ele diz aqui, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. É exatamente isso que a gente faz quando um irmão ou uma irmã, né, está no processo de queda. Ou a gente abre a boca e diz assim, ó, tá vendo? Eu bem sabia que ia fazer isso mesmo. Eu sabia que ia acontecer isso. Tá vendo? Eu lhe disse. E assim a gente vai tecendo um rosário, comentários em cima de comentários. Não ajuda em nada. E aí, para finalizar, nós temos aqui uma parte que é de, novamente, tinha uma aqui que eu tinha colocado, achei, que é do livro O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, acho que é questão 70, de Chico Xavier. Ele diz assim, se percebestes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede imanifesta de auxílio. E se precisaste a queda, e se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmãos para que se levante sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. E aí, eu deixo a reflexão para vocês. Lógico, que isso eu que estudei, que li, que tive que passar primeiro pelo teste. Como é que vamos fazer o bem ao outro, sem ostentação, se não estamos fazendo conosco? Se não estamos sendo caridosos conosco? Porque não sabemos nem o que é caridade. Se não estamos nos escutando, como posso me ouvir se eu não calo? Não é calar a boca, mas calar a mente. Silenciar. Se eu acordo às 5 da manhã, eu preciso fazer minha higiene mental. Antes de qualquer coisa. Nunca foi tão necessário, certo? Nunca foi tão necessário nós termos muitas meditações. Nós termos hoje, inclusive dentro das empresas, a mindfulness. E as empresas não aceitam. Inclusive, dentro das casas espíritas, Joana de Ângeles nos traz, através de Divaldo, abençoada mediunidade, que o ato da gratidão, da meditação, é um ato de comunhão com Deus. E aí agora eu quero deixar a palavra com vocês. Eu me antecipo, agradecendo a Kátia essa oportuna palavra dela para conosco todos. E como você falou bem, ajudar a si próprio, eu lembrei que temos que estar bem para servir melhor. Se nós não estivermos bem, não podemos dar nada de bom para alguém. Então, a base de tudo é em nós. Né? Quanto mais purificados, mais mentalizados para o bem, melhor vamos servir aos outros, né? Mas os irmãos podem se manifestar. Exatamente. Então, Kátia, nesse momento tão triste e muito lamentável para algumas pessoas ou para todo mundo, você vê campanhas de pessoas, de grupos,
levando alimentos na rua. Às vezes você pensa que eles estão querendo aparecer, mas o sentimento é maior do que esse. Eles não é que eles estejam ferindo, né, o que você falou, o que o Evangelho diz. A sensação que dá é essa. Como é a sua visão nesse ponto? Então, a minha visão nesse ponto é a visão necessária que nós precisamos passar. Porque para que eu mobilize o seu coração, o coração dos outros, precisa-se ainda se expor, precisa se mostrar. Porque na hora que eu mostro, não é mostrar no sentido de uma demonstração vazia, mas uma demonstração de fato de solidariedade. Não sabemos ainda o que é caridade. Ainda estamos a caminho, estamos aprendendo a ser solidários. Então, esses movimentos que estão sendo feitos, eles estão sendo feitos nesse momento porque já está descrito pela espiritualidade para que essas pessoas que ali estão, elas estão dando o primeiro passo para chegar um dia à caridade. Porque muitas vezes pessoas que estão nesses movimentos nunca, mas nunca fizeram uma prática de uma doação, de ir à rua e entregar um quilo de alimento, ir à rua e fazer um trabalho de alimentar. Por exemplo, nós temos um trabalho que é no centro da cidade, tá? O nome do projeto é Unificados, porque une vários projetos dentro de um só. Esse projeto, ele se juntou, foram várias frentes e fizeram durante toda a existência da pandemia, foi só o mês passado que finalizou, foi o mês retrasado, eles alimentaram 1.000 pessoas diariamente, pessoas moradores de rua, e também aquelas pessoas que não tinham que comer em casa e que vinham para lá. E eles abasteciam. Então, era o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, assim, e além disso, ainda tem o local para se tomar um banho, um bazar onde você chega com sua roupa suja, deixa, porque a máquina vai lavar, o pessoal, os voluntários vão fazer esse trabalho, e pega uma limpa no bazar, não precisa pagar nada, é doação. E aí se veste, toma seu banho com shampoo, com sabonete, é a coisa mais linda. Isso é primeiro mundo dos voluntários, não primeiro mundo dos nossos irmãos necessitados. Porque isso é último mundo, não é mais nem terceiro, porque a gente está numa condição que precisa isso acabar. Então, a minha visão, diante disso, é necessário. É como o Divaldo fala, é necessário ter isso. Porque senão não tinha como despertar esses corações que nunca fizeram esse trabalho solidário. Ok. É que dá a impressão que esses grupos de pessoas que socorrem os outros, eles estão querendo aparecer para divulgação na imprensa e nas redes sociais. Mas, por outro lado, você vê realmente a necessidade deles fazerem. Então, ela se sobrepõe a querer aparecer. Existem duas situações, sabe, Rogério? Uma delas é o ego, em primeiro lugar. Ele vai à frente, né? Em segundo lugar, aquela pessoa que está praticando aquele ato de dar um pão àquele irmão, de olhar no olho daquele homem, daquela mulher, que eles nunca viram isso, que muitos moram em condição muito, muito boa, moram em avenidas, Boa Viagem, terceiro andar, não sei o que lá, enfim, tem condições financeiras, moram em Apipucos, em Casa Forte, nunca fizeram isso. E aí, nesse momento desse enfrentamento, eles conseguem estar diante de uma realidade que para eles não existia. Então, eles começam a entender, é o despertar. Então, é a hora do despertar coletivo, sabe? É muito interessante isso. E eles acham isso o máximo, é assim, meu Deus, eu fui, eu dei, tá vendo, não aconteceu nada, ninguém me roubou, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo, eu vou tirar um selfie. É normal, é normal, porque é o ego que faz isso. É o ego que faz com que eu tire uma selfie, né? Com aquela irmã que está ali recebendo. Mas é esse cuidado que nós espíritas devemos ter. Porque, olha aí,
não devemos dar com a mão direita com que a esquerda veja. Eu faço parte desse projeto. Você jamais vai ver nas minhas redes sociais nada disso. Não boto, porque não tem necessidade. É eu comigo e com minha consciência. Entende? Eu vou doar do que me falta. O que é que me falta? O óbolo da viúva. O que é que me falta? Me falta tempo? Então eu vou doar tempo. Eu vou tirar um dia na semana e vou pegar 1 hora, 30 minutos e vou doar. Eu vou doar onde? No Lar de Jesus, fazendo a campanha do quilo, a sopa, doando o meu horário para ficar na livraria, na biblioteca. É isso que a gente tem que ter a consciência. Estamos chegando na hora, mas temos que agradecer, devemos agradecer a presença de Kátia, pela sua bela explanação, esclarecimento, objetiva e libertando as consciências para essa verdade. Neste caso que o Rogério falou, e você, é preciso que houvesse o despertar. Mesmo esses jovens com a selfie e tudo mais, que para eles não deixa de ser um despertar. Valeu. Né? O selfie é secundário. Mas o resultado é que importou. Né? Então, vamos encerrar os trabalhos da noite de hoje. Muito agradecidos pela sua presença, pela assistência virtual que nós tivemos, todos. E pedir que você, por gentileza, nos faça a prece de agradecimento. Elevemos os nossos pensamentos ao alto e com o coração repleto de gratidão, nós te rogamos, ó Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas. A ti, Senhor, só devemos agradecer. Gratidão por ser o nosso irmão mais velho, por estar sempre puxando as nossas orelhas, nos orientando, nos conduzindo, nos mostrando o melhor caminho, através dos nossos amigos benfeitores espirituais, encarnados e os desencarnados. Agradecer a espiritualidade que faz parte desta casa, da Federação Espírita Pernambucana, a Casa de Itagiba, a qual eu faço parte. Agradecer a todos que aqui se encontram e rogar a ti, Jesus, a tua Mãe Santíssima, a nossa Mãe, que esteja nos lares de todos os espíritas, acalmando. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos estamos e encerramos os trabalhos da noite. Uma boa noite, um bom domingo para todos. Gratidão, doutor Luiz, boa noite. Boa noite, Douglas, Boa noite. né? Rogério, Rildo e tantos outros que eu estou vendo aqui, José, Calixto, Renata. Que Deus abençoe Dona Beatriz, que Deus a ilumine, a proteja e a sua família. As mentes, ajustando os nossos pensamentos com suas legionárias. E também nos lares dos nossos irmãos de outras religiões, porque afinal de contas somos todos irmãos. E assim sendo, gratidão por essa oportunidade de retorno às nossas palestras, que sejam virtuais ou presenciais. E assim, finalizamos a tarefa da noite de hoje, com o coração repleto de alegria. Que assim seja.